Fala, jovem, tudo bem com você? Aqui é o Marcelo do site vozprofissional.com. Tema desse vídeo é Locução para comerciais de TV, uma análise neurocientífica. Sim, esse é o tema do trabalho de conclusão de curso que eu fiz durante a pós-graduação em Neurociência do Consumidor lá na ESPM, uma escola de comunicação bem bacana que fica aqui em São Paulo. Olha aqui o certificado, olha que maroto, vem bonitinho nessa capinha de couro, muito bom para você mostrar no almoço de família, né? Confesso que eu esperava receber um PDF por e-mail e aqui a ESPM me surpreendeu. A ESPM pensou bastante na experiência do consumidor. Fui fazer esse curso porque eu já vinha estudando os temas de comunicação há bastante tempo, né? E eu achei que neurociência se distanciaria um pouco desse assunto, né? Que já estava meio que saturando a minha cabeça. E aí, olha que cagada boa, né? Porque Escola Superior de Propaganda e Marketing, como seria esse curso de neurociência? Ele estaria muito relacionado à área de comunicação, né? Nós tivemos disciplinas tipo neurociência e a indústria do entretenimento, muito bacana. Neurociência e a comunicação publicitária, muito bacana também. Neurociência e o mundo digital, que dialoga com tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, eu tive muitos insights durante esse curso que se aplicam ao nosso trabalho de comunicação profissional, né? E esse específico, esse trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, eu busquei analisar o seguinte elemento. A locução em uma obra audiovisual, em uma peça, um comercial de TV, se eu usar uma locução de uma pessoa anônima, um locutor profissional qualquer, e, 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 ou usar uma voz muito famosa, de uma pessoa que está sempre presente na TV, uma celebridade, será que eu tenho resultados diferentes? É o que você vai descobrir agora nesta apresentação. Bora lá. Então já está aí na tela, você está vendo o tema do trabalho, locução em comerciais de TV, uma análise neurocientífica. Quem fez comigo foi o Alexandre Freitas, cara muito legal, que eu conheci lá na ESPM. Introdução do assunto. Tudo começa com a chegada da TV, né? Então você vai se lembrar lá que em 1950, Chateaubriand deu um jeito de contrabandear 200 aparelhos de televisão para começar a história da TV no Brasil, né? Ele comprou os equipamentos, montou os estúdios, contratou os profissionais do rádio para fazer a televisão, mas não tinha para quem transmitir. Então ele deu um jeito, Chateaubriand, naquela época era muito influente, deu uns 2, 3 telefonemas e deu um jeito de fazer entrar pelo Porto de Santos 200 aparelhos de TV que foram espalhados pela cidade de São Paulo, em pontos estratégicos, para que as pessoas pudessem conhecer aquela maravilhosa novidade, né? E aí, esse meio de comunicação que começa ali com 200 aparelhos em 1950, hoje tem cerca de 103 milhões de aparelhos de TV espalhados pelos 67 milhões de lares brasileiros. Então dá quase 2 por unidade habitacional, né, por casa. Cada casa tem 1, alguma coisa aparelhos de televisão, né? Isso segundo a PNAD lá do IBGE. O que quer dizer que esse meio de comunicação influencia muito a população. E aí nós temos N situações que a gente poderia lembrar para falar sobre a influência da televisão junto à população. O famoso debate Collor versus Lula, novelas que influenciam no comportamento dos consumidores, a roupa que a mocinha usa, o carro que o chefão lá da novela usa, tudo isso influencia comportamentos de consumo. E aí a professora doutora Maria Luísa Martins Mendonça, num trabalho de 2007, ela diz assim, ó, as formas seletivas de operacionalização dos meios, suas bem elaboradas articulações de informações, as escolhas apontadas como possíveis e desejáveis, a ênfase em determinados assuntos e a omissão de outros, a escolha de temas e ângulos em que serão mostrados atuam na atribuição de sentido às coisas do mundo e às relações sociais. Resumão dessa fala dela aqui: a televisão influencia muito o comportamento das pessoas aqui no Brasil. Investimentos em publicidade. Claro, se ela influencia tanto o comportamento de consumo, eu vou gastar um dinheiro com publicidade para poder vender os meus produtos. Dados do SEMP, que é o Conselho Executivo de Normas Padrão, tá até rolando uma campanha, tá no ar aí, uma campanha sobre o SEMP, né? Pô, SEMP, que demais, vocês são muito bons e vocês fazem né, como se as pessoas não soubessem o que o SEMP faz. E, de fato, não sabem. Conselho Executivo de Normas Padrão. Ele faz regulação
inclusive do mercado de publicidade. E segundo o SEMP, em 2019, veja, a gente já está em 24, né? Em 19, a publicidade alcançou investimentos de 17,5 bilhões de reais. 17,5 bilhões, o bolo como um todo, e desse bolo, 9,2 bi, ou seja, 52,8%, foram destinados à publicidade em TV aberta ou fechada. Então, a TV ainda fica com a maior parte do bolo de investimentos publicitários, porque sabemos todos que ela influencia muito o comportamento da população. E aí é interessante a gente observar também que a TV brasileira ela foi construída como uma espécie de herança do rádio, porque diferentemente da TV americana, que foi construída utilizando a mão de obra do cinema, o cinema já era bem desenvolvido, então para montar as redes de TV, os empresários vão buscar mão de obra no cinema, né? Pegam os profissionais do cinema. Aqui no Brasil não, vão buscar no rádio. Então muita gente que começou no rádio vai para a TV ali nos anos 50 para ajudar a produzir esse meio de comunicação tão maravilhoso. E vamos lembrar que no começo, né, o VT vai surgir em meados dos anos 60, né, 67, 66, e antes disso era tudo ao vivo, né? Então fazer TV ao vivo todo dia, um belíssimo desafio, telenovela ao vivo, né? Bem desafiador. E a galera do rádio já tinha essa habilidade, já tinha desenvolvido isso, porque o rádio chega bem antes, chega ali em 1922 aqui no Brasil, né? Tanto que nós tivemos programas radiofônicos de sucesso, como o Repórter Esso, que foram adaptados para a televisão. Muito bacana. E olha que interessante, né? Pensando já na publicidade. Professor doutor Edmur de Castro Cotti, em 1956, tem até rua aqui em São Paulo com o nome desse professor aqui, professor doutor Edmur de Castro Cotti. Olha o que ele vai dizer em um artigo publicado em 56. Um comercial de TV que é feito por uma voz fora do vídeo, enquanto nele aparece uma figura muda, sorrindo artificialmente e aproximando ridiculamente do seu rosto o produto, como uma ilustração de calendário de 1920, não é apenas um comercial de TV mal feito. É pior, não é um comercial de TV. O que o professor doutor Edmur de Castro Cotti não poderia prever é que esse modelo de um modelo, né, este modelo com um modelo, né, uma pessoa, um ator, uma atriz aparecendo na tela e uma voz entrando em off falando daquele produto, se tornaria o principal modelo de publicidade para a TV brasileira. Até hoje nós temos isso. Vocês conhecem, quer ver um que está no ar aí que vocês ouvem toda hora? A oitava maravilha do mundo. Então você bota um carro lá e aí apresenta as características desse carro por meio de uma locução em off, que é o que o Edmur tá criticando aqui, né? Então os acadêmicos, às vezes, aliás, muitas vezes, eles se equivocam. E esse foi o principal modelo de vídeo para publicidade feito aqui no Brasil. Aparece a informação do produto na tela, aparece lá alguém usando o produto e entra uma locução falando sobre características positivas daquele produto. E é justamente um desses elementos que foi herdado do rádio, né, e seus impactos junto ao consumidor, que nós pretendemos estudar neste trabalho. A locução. O quanto a locução impacta eh, eh, no sentido de fazer com que aquele consumidor se interesse, preste atenção naquela publicidade e depois queira consumir aquele produto, né? A voz humana utilizada em peças publicitárias é capaz de gerar maior engajamento atencional ou trata-se de mero elemento de composição informativa da narrativa? Então tem o texto, tem a trilha, tem as imagens e tem a locução. É só mais um elemento ou é possível observar diferença de percepção sobre esse elemento pelos diversos perfis de público, né? Para um perfil de público faz mais sentido ter locução, para outro não. E ainda, tem diferença entre a utilização de uma voz que é notadamente conhecida pelo público e outra que é anônima? O que que você acha? Já deixa aí no comentário. Você acha que faz sentido eu gastar um caminhão de dinheiro para usar uma voz mais conhecida do público ou não? Se eu colocar uma locução de um locutor ou uma locutora qualquer, tá tudo certo. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Metodologia que a gente utilizou nesse trabalho. Nós trabalhamos com dados secundários, né? Esses dados foram coletados por uma empresa chamada ForBrain, é uma startup do Rio de Janeiro, que estuda, que faz análises neurocientíficas sobre a percepção das pessoas em relação a comerciais de TV e outras tantas peças audiovisuais. Então, bota o povo dentro de um laboratório com uma touca de eletroencefalograma e a partir
desse momento, exibe-se o comercial e percebe-se como as pessoas reagem. Isso vai gerar um gráfico com algumas informações que são relevantes para a gente entender como as pessoas realmente perceberam aquele comercial. E aí, diferentemente de uma pesquisa onde eu te pergunto: "E aí, o que que você achou desse comercial?", e aí você pode mentir, me enganar dizendo: "Olha, eu achei maravilhoso", quando na verdade você detestou, né, na medição neurométrica, você não consegue burlar a pesquisa, né, aí é o que a pessoa sentiu mesmo. Então essa análise ela é muito importante, principalmente para quem está em agência de publicidade, para quem é departamento de marketing de grandes empresas, você vai gastar uma grana para fazer publicidade em TV, então é importante que você seja o mais assertivo possível. Dentro dessa plataforma, né, são utilizados alguns indicadores que vão avaliar esses parâmetros biológicos e constroem ali os indicadores que vão revelar para a gente a atenção do espectador, a motivação do espectador e a memorização desse espectador. Atenção, né, o quanto ele ficou de olho ali na tela, né, a motivação, o quanto isso gerou desejo dele efetivamente consumir aquele produto. E a memorização, o branding, né, o quanto aquela marca, aquela informação ficou na cabeça desse espectador. E nos vídeos que eu vou apresentar para você na sequência, vai aparecer também uma outra ferramenta que é o eye tracking, que é uma ferramenta que é um óculos especial, né, que consegue observar para onde a pupila está sendo direcionada. Então, para que parte da tela as pessoas estão olhando. Isso vai gerar um mapa de calor e você vai ver que interessante observar como as pessoas olham para um produto audiovisual, especificamente um comercial de TV. Método analítico. Para analisar de forma qualitativa esses dados, nós seguimos o processo comparativo, separando essa amostra da seguinte forma: nós tínhamos 99 peças publicitárias disponibilizadas lá na plataforma e a gente selecionou, fez a separação entre comerciais com e sem locução. Da amostra de peças que tinham locução, nós separamos em dois grupos, sendo o primeiro grupo com vozes não conhecidas, e neste grupo a gente pegou três peças, um comercial que tinha narrativa, fechando a peça, né, que é o comercial do Renault Captur, tem a famosa assinatura feita por uma locutora. Uma outra peça que tinha locução no começo, uma narrativa, né, uma historinha, e fechava novamente com uma locução, que é o comercial da Sadia, e uma terceira peça que tem locução do início ao fim, que é o Varejão, com Casas Bahia. E aí nós trabalhamos a separação das vozes conhecidas, né, vozes de celebridades, e escolhemos apenas 2 peças das que estavam disponíveis. Uma peça com uma locução feita por uma voz que está presente há muito tempo, na vida dos brasileiros, vocês conhecem ele, é o Pedro Bial, narrando aqui Bradesco. E aí o Pedro Bial, você vai lembrar que ele foi repórter do Jornal Nacional, depois ele apresentou o Fantástico, depois o Big Brother e outros programas, e está aí até hoje, né. Então, é fácil reconhecer a voz do Pedro Bial, porque ele esteve inserido dentro dos lares brasileiros por meio da televisão nos últimos 40 anos, né, beleza? Uma voz muito conhecida, fácil de identificar. E uma segunda peça com a locução feita por uma voz que é menos presente, mas que também está aí na televisão desde o início dos anos 2000, que é a do Lázaro Ramos para a campanha de Santander, né. E aí nós vamos avaliar se, eh eh, essas vozes conhecidas, elas geram maior impacto, maior engajamento, maior atenção ou não? Tanto faz, se eu usar uma voz, anônima, o resultado vai ser muito parecido. E essa amostra ela foi separada dessa maneira porque representa aí as principais formas de aplicação da locução em comerciais para TV. Ou você tem locução durante toda a peça, ou locução no começo e no fim da peça, ou locução somente para assinatura. Beleza? E após a separação dessa amostra, nós observamos se haviam diferenças nas respostas dos indicadores neurais nos perfis sociodemográficos presentes no estudo BRAIN. Bora lá então dar uma olhada nos resultados deste trabalho. Começando aqui com as vozes desconhecidas, é o comercial Sereia, Renault Captur. Dá uma olhada aí. I just can't get you out of my head. Boy, it's more than I dare to think about. A beleza capturou você. Renault Capture. Design à primeira vista. Can't get you out of my head.
Então você viu aqui durante a exibição, a gente tem o mapa de calor, que é o eye tracking, né, então olha aqui, ó, no final da peça as pessoas olham para a marca e o quão importante é você colocar sua logo no final de uma peça. Mas o que a gente mediu aqui, ó, a atenção, né, o quanto essa peça prende a atenção do espectador, a motivação, né, o quanto gera desejo de consumo daquele produto e a memorização, né, o quanto as pessoas vão se lembrar posteriormente dessa peça. Então, a primeira análise que a gente vai fazer aqui é a seguinte: no momento aqui, ó, no minuto em que entra, a locução, olha o que acontece. Vocês percebem aqui comigo que os 3 gráficos, eles dão um salto, tanto o de atenção, quanto o de motivação, quanto o de memorização. Esse momento aqui, ó, onde o gráfico dá uma subida, nos 3 elementos, é quando entra a locução. Opa, temos aí um indicativo de que a locução é um elemento importante, beleza? Porque vem rolando aqui a musiquinha, a sereia na tela, aparece o produto, você viu no eye tracking que quando aparece o produto as pessoas olham para ele, quando aparece o rosto do ator, da atriz, as pessoas também olham, então é importante ter esses elementos na comunicação audiovisual, mas a atenção está aqui de boinha. Quando entra a locução, opa, deu um salto. As pessoas prestaram mais atenção, elas ficaram mais motivadas a consumir esse produto e a memorização foi grande. Opa, interessante, não é mesmo? Sim, sem dúvida. Vamos ver o que acontece no comercial de Casas Bahia. E aí a gente vai até descortinar uma outra questão, né? Os comerciais de varejo, né? Esse gritadão. Será que isso funciona? Não funciona? Dá uma olhada aqui nos gráficos, principalmente o de atenção. Parcela mais baixa Casas Bahia. Isso é economia. Smart TV 40 Samsung, acesso à internet. Sai por apenas 128 mensais. Baixou para 149,90 por mês a parcela do notebook Lenovo com Intel Core i5. Não perca, fritadeira sem óleo por apenas 19,90 mensais. Apenas 19,90 por mês. E você começa a pagar só daqui a 60 dias. J7 Neo, tela 5.5 por apenas 799. Tudo o que você quer com parcela mais baixa Casas Bahia. Então, só de observar aqui o gráfico de atenção, você já percebe que tem uma belíssima diferença, né? O índice de atenção fica lá em cima o tempo todo. Né, então chamar a atenção, esse tipo de comercial chama, as pessoas ficam ouvindo. E aí quando a gente pensar na motivação, vou comprar ou não este produto, a gente vai pedir auxílio, para você que curte teorias da comunicação, para o pessoal da escola de Frankfurt, que já dizia que, o espectador ele é impactado pela publicidade, pela propaganda, quando ele está disposto, quando ele está, procurando por aquele serviço, por aquele produto. Então se você quer comprar um notebook e entra uma propaganda de notebook, sua anteninha já: "Opa, propaganda de notebook", você passa a prestar atenção. Uma geladeira, um carro, né, e isso a gente percebe no nosso dia a dia, pegando esse exemplo do carro, sempre que você está interessado em comprar um determinado veículo, de repente ele começa a aparecer o tempo todo para você, nas ruas. Você nem prestava atenção, você até achava que tinha pouco desse carro na rua. Aí quando você se interessa em comprá-lo, ele começa a aparecer o tempo todo, né. Mesma coisa para as mulheres que estão interessadas, estão planejando uma gravidez. Começa a pintar mulher grávida para tudo quanto é lado, porque a sua anteninha está direcionada para essa informação. Com a publicidade é muito parecido, e aí não sou eu que estou falando, é o pessoal da escola de Frankfurt lá, a teoria das comunicações. Eh, então, quando aparece aqui o notebook, a pessoa presta atenção, quando aparece a geladeira, ela não presta, porque ela não está interessada naquele momento, então a gente vai ter muita oscilação aqui na motivação. Outra coisa, a memorização, né, e aqui super funciona, não à toa as empresas de varejo investem tanto nesse tipo de publicidade, né. Para além da memorização, vão trabalhar os gatilhos relacionados à urgência e escassez, né. "Só amanhã, vai acabar, só 2 peças, você não pode perder", para que as pessoas tenham esse desejo de ir até a loja e comprar e aproveitar esta incrível oportunidade, né. Então essa locução de varejo, ela super funciona. Pode criticar: "Nossa, não, não dá, varejo assim não funciona". Funciona pra caramba, né. Agora vamos ver esse outro comercial aqui, né, usando uma celebridade, no caso aqui o Whindersson Nunes, tem locução no começo, tem locução no final, vamos ver como é que fica os No índices. episódio de hoje, de A Vida Mais Quali. Você é nosso primeiro hóspede. Obrigado, me receber. Ah, vem cá, ô Whindersson, você mexe com o quê? Eu só faço uns vídeos pra internet mesmo. Sabe? Olha, você sabe que eu tava querendo fazer uns vídeos também? O que você faz nos seus? Eu canto, eu danço, produzo, eu ponho, faço música, faço paródia, faço show, faço piada, faço stand-up, faço nada. O senhor faz o quê? Vamos.
Bem, comer torradinha com coalho, o Carlos Alberto sabe como ninguém, serve? Qualidade de vida começa com Quali. Então, nesse comercial, a gente observa que no começo, de fato, a locução pouco impacta, né, aqui na abertura. A peça por si só não gera tanta atenção. E aí a gente está pensando aqui no Whindersson Nunes comendo quali, né, na TV. E vamos lembrar que o Whindersson, nesse momento aqui, esse comercial é de 2017, né, beleza, na internet as pessoas o conhecem muito bem, né, mas o meu pai e a minha mãe não têm a menor ideia de quem seja o Whindersson Nunes. Então, obviamente, vai gerar um impacto atencional muito menor, né? Só que olha de novo aqui o elemento locução. Lá na assinatura, quando entra a voz do locutor, olha o que acontece de novo. Novamente, nós temos um salto aqui nos três índices, né? Então, mais um indicativo de que é importante você ter a locução. Entre ter e não ter, melhor ter. Bota a locução, beleza? Né? Muito interessante esses indicativos aqui no final, né? Ter uma assinatura de boa qualidade vai gerar maior atenção, maior motivação e maior memorização sobre o seu produto ou a sua marca. Aí o jogo virou, vamos para as vozes conhecidas, e a gente começa observando aqui o comercial narrado pelo Pedro Bial para o Bradesco. Vamos ver. Dê um play na sua história. Quer conhecer um lugar novo? Seu cartão de crédito Bradesco dá pontos turbinados. Tá a fim de fazer uma reforma ou começar aquele curso? Tem crédito pré-aprovado no app. Invista de boa. O Bradesco tem um timaço de especialistas para te orientar. Quer trocar de carro, mas ainda não sabe quando? Consórcio Bradesco. Você tem muitos motivos para seguir em frente. E um só banco. Bradesco. E aí de cara você já percebe, né, que o índice de atenção, ele é maior inclusive que o do comercial de varejo. Né, e qual é a hipótese? É essa de que a voz do Pedro Bial ela é muito conhecida. Então ele fazia as reportagens de guerra, depois lá apresentou o Fantástico, depois fez o Big Brother, ele tinha lá o discurso da eliminação, que era um negócio que as pessoas gostavam e que depois compartilhavam nas redes sociais, né? Aí agora tem o Conversa com o Bial. Então você ouve a voz dele e já associa a pessoa, e essa pessoa está associada ao jornalismo com credibilidade. Né? Ou seja, se ela está falando alguma coisa na televisão, deve ser importante. Deixa eu prestar atenção. Então, as pessoas prestam atenção. Quando a gente pensa na motivação, aí tem bastante oscilação, porque, de novo, você vai se sentir motivado a comprar, a adquirir aquele produto ou serviço que você já está meio que buscando. Né? Então, aqui no caso do Bradesco, um seguro, você está pensando em fazer o seguro do carro, da casa, entrou uma informação sobre seguro, você vai prestar atenção. Né? Informação sobre poupança, você não vai prestar atenção, porque você não está procurando investir naquele momento, está procurando seguro. Então a gente vai ter essa oscilação. E memorização também oscilando bastante nesse caso específico. Mas o que nos chama a atenção é o engajamento, né? A atenção, as pessoas prestam atenção na fala do Pedro Bial. Opa! Então vale a pena eu gastar um caminhão de dinheiro para ter a voz dele, ao invés de gastar menos dinheiro contratando um locutor anônimo? A pesquisa nos leva a crer. Vamos ver aqui o Lázaro Ramos com o Santander. Quem está se fazendo na vida costuma achar que o único jeito de fazer economia é cortar. Corta o restaurante, corta a viagem, corta o cinema. Será que vale a pena? De que adianta se fazer na vida enquanto ela passa bem diante de você? Calma. O Santander Van Gogh pensou em outra forma para o seu dinheiro valer. Com Santander Esfera, você usa o cartão e tem desconto em restaurantes, cinemas e até passagem aérea. Porque economizar é coisa séria. Mas não é por isso que você vai deixar de se divertir. O que a gente pode fazer por você hoje? Santander Van Gogh. Então, mesmo segmento, banco, e aí a gente observa que abre lá em cima a atenção, tem esta barrigada aqui, ó, dá uma caída. E aqui, na nossa análise, é um momento onde aparece uma imagem bem distanciada, né? Então, você observa aqui pelo eye tracking que as pessoas em geral olham para o centro da tela e olham para a cara, né, para o semblante de pessoas, de seres humanos que aparecem ali também. E nesse momento da barrigada, tem um ser humano que está bem longe, uma foto bem distanciada, né? Então dá uma desengajada, mas depois ela volta a subir. Né? Então, mesmo com o Lázaro Ramos, que é uma voz menos conhecida, apesar de já estar aí há 20 anos na televisão brasileira, e a gente, de alguma forma, consegue reconhecer depois de uns segundinhos, a gente tem um resultado bastante interessante do ponto de vista
atencional. E aí, aqui na motivação e na memorização, a mesma coisa de Bradesco, né? É mediano, porque você só vai prestar muita atenção se você estiver de fato interessado naquele produto ou serviço. Beleza? Então, olha que interessante. Algo nos leva a crer que realmente vale a pena investir em celebridade para dar voz ao meu comercial. Celebridades que têm vozes que sejam facilmente reconhecidas. Outro dia tinha no ar aí um comercial de O Boticário com a voz do Bruno Galhaço. E aí eles tinham que colocar um lettering dizendo assim, voz do Bruno Galhaço, porque não é uma voz que a gente reconhece com facilidade. Aí não adiantou, né? Tanto faz você colocar uma voz menos conhecida ou uma voz anônima, né? Mas essas vozes muito conhecidas que a gente reconhece com facilidade, né, o investimento vale a pena. Olha o Galvão aí fazendo um monte de publicidade nesse momento, né? A voz do Galvão Bueno é fácil de reconhecer, né? Então a publicidade está se aproveitando dessa influência que o profissional tem junto ao público, né, para poder melhorar os seus índices de engajamento. Discussão, vamos lá para a discussão desse trabalho. Tá, e aí? Analisamos isso, aquilo outro. E aí, na discussão, a gente avalia que a locução, seja ela por uma voz feita por uma voz anônima ou conhecida, ela vai revelar fatos que tornam o seu ouvinte cúmplice e próximo daquela narrativa. E essa narrativa, por meio da locução, pode fazer sugestões ou direcionar ações. A oitava maravilha do mundo, o melhor carro do mundo, compra, né? Isso pode influenciar na sua decisão de compra. E quando isso ocorre, as locuções assumem uma função importante no discurso, que é dar o tom personificado da comunicação da marca, ligando a marca ao seu potencial consumidor. Quando o locutor está falando ali, não é ele que está falando, né? Ele está representando a marca. É a marca que está conversando com o seu consumidor, né? Então, os atributos de credibilidade do Pedro Bial colam na marca, beleza? E isso é importante. Os atributos de credibilidade da locução do Ferreira Martins, né? Por que que a voz dele é tão cara? Porque subentende-se, né? O mercado avalia que esta voz está associada à credibilidade. E as vozes muito graves realmente estão associadas a posições de poder, né? Por exemplo, se você vê a personificação de Deus em um filme ou uma série, ele nunca tem uma voz pequenininha igual a do Anderson Silva. Sempre tem um vozeirão, né? Morgan Freeman, James Earl Jones, sempre vozeirões, né? Então, vozes muito graves estão associadas a posições de poder, né? Então, para a publicidade, quando a gente pensa em banco premium, né? Carro premium, segmento de alta renda, você vai usar essas vozes. E se você preferir usar a voz da celebridade, melhor ainda, você vai ter resultados mais interessantes. Então, essa voz, ela vai representar não somente o texto ou a mensagem, mas também o locutor, personagem e o que eles representam para as pessoas, que foi isso que eu acabei de falar agora. Então, se o Pedro Bial é um jornalista que tem muita credibilidade, essa credibilidade vai ser associada à marca que tá utilizando ali a voz dele, certo? Casper e Colton, em um trabalho de 1996, lá nos Estados Unidos, eles vão dizer: a voz produz musicalidade além de transmitir palavras, sendo um meio de expressão das emoções. Serve, portanto, para atrair ou para repelir as pessoas e revela o interior do indivíduo, pois é um poderoso instrumento que não apenas transmite a mensagem, mas também acrescenta algo de quem fala. Que é isso. Pedro Bial tem credibilidade. Essa credibilidade é adicionada à marca quando você usa a locução dele, certo? Né? A voz produz musicalidade e transmite emoções. Beleza. A Mara Belal, num trabalho de 2001, Mara Belal, fonoaudióloga aqui de São Paulo, estudiosa do assunto, ela vai dizer em 2001 que a voz com intensidade elevada pode transmitir impressão de fraqueza de sentimentos, vitalidade e energia, mas também denota falta de educação e impaciência, invasão do espaço alheio e pode também ser usada como recurso de intimidação do outro. Nesse recorte aqui, eu lembro sempre do Márcio Canuto. Fala alto, fala grande e invadia de fato o espaço das pessoas com com o seu corpo e a sua expressividade tão ampliadas, né, tão grandiloquentes. E a gente vê isso no dia a dia, né? Pessoas que agem dessa forma nós consideramos mal educadas, invasivas. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, sai daqui. Já ao contrário, intensidade reduzida pode mostrar falta de experiência nas relações interpessoais, timidez, medo das reações dos outros, complexos de inferioridade ou formação com educação muito repressora. A voz fraca revela também falta de autoestima. Aquela pessoa que fala pequenininho, assim, fala com o ombrinho caído, aquela vozinha tal,
né? E aí nós, locutores, precisamos entender isso para que nós possamos tomar para nós esse entendimento aí dos pesquisadores, para que a gente possa usar para atender da melhor maneira possível os nossos clientes. Então, se o cliente quer mostrar isso aqui, um complexo de inferioridade, uma falta de educação, né, você vai usar o "Uau!" ou o pequenininho para mostrar uma timidez e tudo mais, certo? E aí, no caso das marcas, agora era para entrar aqui o comercial do Dolinho, que é para mostrar justamente o contraste em relação a uma marca que usa o Pedro Bial e uma marca que escolhe usar o Dolinho. O que que essa marca está comunicando? Ó, a gente é o Dolinho, é meia boca mesmo, beleza? Só que essa marca gera um baita nível de engajamento, tanto que o Dolinho está aí cheio de memes e páginas que produzem conteúdos utilizando esse personagem Dolinho. E quando você considera comprar um refrigerante de segunda linha ou um refrigerante mais em conta, né, quando você vai para o refrigerante econômico, o primeiro que você vai pensar é o Dolly. Não tem jeito, né? Então essa publicidade funciona muito bem. E no caso do posicionamento do Dolly, é isso, né? Eu uso essa voz esquisitinha, com cara de amador, as peças são duvidosas, mas eu estou me posicionando dizendo, olha, entre os piores eu sou o melhor. E super funciona. É ou não é? Quando você vai comprar um refrigerante mais econômico, você pensa em quem? Dolly. E aí, ainda dentro da discussão, o professor Uri Hesson, esse vídeo está num TED Talks bem legal, ele vai falar sobre como o seu cérebro se comunica, né? E aí, quando eu falante estou transmitindo uma mensagem e você está recebendo essa mensagem e está compreendendo o que eu estou falando aqui, está gerando uma conexão, né? Então, nós estamos conectados. Quando você compreende, quando eu estou falando aqui e você está aí boiando, não há essa conexão. Aí você já passou por isso, você está numa palestra, está numa aula, né? E aí a pessoa está falando, você está compreendendo claramente, você está conectado com aquela pessoa. As áreas de ativação cerebral no seu cérebro são as mesmas no de quem está ouvindo. Por isso que a gente consegue transmitir essa mensagem e gera essa sensação de conexão. E aí, quando o assunto não está interessante ou aconteceu alguma coisa que te desconectou, as áreas de ativação cerebral são diferentes, né? Então, quando você assiste uma publicidade, é possível que a área de ativação cerebral de quem está assistindo essa peça seja muito semelhante à de quem está emitindo a informação, a mensagem, né? E isso é muito interessante porque, do ponto de vista de manipulação de sentimentos e emoções, as marcas precisam fazer um trabalho muito eficiente, né? Marcas que trabalham com sensações, né? Amaciante de roupas, é, é, alimentação, né? Tem que gerar o desejo de você consumir aquele produto. E aí, para isso, eu preciso ativar as áreas do seu cérebro que dialoguem com o que eu estou propondo ali na tela. Confuso isso? Não muito. Tenta assistir esse vídeo do Uri Hesson lá no TED Talks, que vai ficar bem, bem claro para você. E aí, para fechar, conforme nos ensina o professor José Roberto Marins, que é um cara especializado em branding aqui no Brasil, um dos papas do branding no Brasil, ele vai dizer que o branding está diretamente ligado à administração da marca e vai surgir com o propósito de levar as marcas para além da sua natureza econômica, fazendo com que essas adentrem na vida dos consumidores e passem a fazer parte da sua cultura. Nesse sentido, é preciso usar a voz certa para falar com o consumidor ideal, né? Então, olha que interessante esta fala dele. Você quer se conectar com o seu público, você precisa achar o tom adequado para essa fala. E aí, quando a gente pensa no tom de voz, no nosso caso específico aqui da locução, você precisa encontrar o locutor que personifique os valores da marca, né? Para que a pessoa, ao ouvir esta voz, automaticamente se lembre daquele produto ou serviço, né? Se lembre da sua marca. Beleza? E aí, para fechar, a gente vai novamente voltar ao Ferreira Martins com Caoa Sherry, né? Essa experiência já foi utilizada anteriormente, com a chegada de outras marcas no Brasil, né? Então, quem se lembra da chegada da Hyundai? A estratégia foi muito parecida. Um monte de comercial no rádio e na TV com a voz do Ferreira Martins, que é essa voz associada à credibilidade. E vai martelando, 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 martelando. Quem queria um carro coreano, um carro sul-coreano, quando a Hyundai chegou no Brasil? E hoje todo mundo quer comprar um HB20. O Hyundai Creta foi o veículo mais vendido aí no último mês, né? Entende? Então, como isso super funciona, encontrar o tom certo da sua marca, fazer a comunicação de maneira adequada, né? Massificar isso, repetir, 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 até gerar o desejo das pessoas consumirem aquele produto ou serviço. Carro chinês, alguns anos atrás você não considerava comprar, e agora tem muita gente colocando na lista lá de possibilidades a aquisição de um veículo chinês. A propaganda, a publicidade influencia nesse comportamento.
Certo, jovem? Tem mais aqui? Tem a conclusão. Caramba, Marcelo, que vídeo longo. Porque o estudo, né, ele realmente demandava isso, né? Então, a análise dos resultados discutida anteriormente evidenciou que sim, existe uma clara correlação entre locução e o aumento do engajamento atencional nas peças que foram analisadas. Sempre que a locução entrou, uma cena em cena, aliás, sempre que a locução entrou em cena, a resposta neurométrica por parte do espectador foi a de aumento nos índices de atenção, motivação e memorização. Os gráficos de resposta são explícitos quanto a essa afirmação. Então, bacana, importante ter a locução. Quando ela entra, gera maior engajamento. Que mais? No caso da utilização de vozes de celebridades, a informação demonstrada na análise dos dados do Brain é ainda mais consistente no sentido de indicar que essa locução de celebridade ela é mais eficaz. Então, se você é departamento de marketing, se você é produtora de áudio e vídeo, se tiver a possibilidade de contratar a celebridade, é mais caro, sem dúvida nenhuma, mas o resultado ele é mais interessante. Entretanto, cabe observar que as peças analisadas são peças audiovisuais e são construídas, portanto, por outros elementos significantes além da locução. Então, nós temos imagens, trilha sonora, informações gráficas, né, os letterings, atuando em conjunto, em edição dinâmica, para que essa mensagem construída pela marca chegue ao destinatário do modo planejado. Então, não é só a locução é mais um elemento. E é até interessante a gente fazer essa ressalva e essa discussão, porque ainda tem coleguinha aí do tempo das cavernas que acha que a locução, só a locução, é um elemento capaz de fazer a venda, né? Só a locução. E não é. A locução faz parte de uma peça audiovisual. Tem trilha, tem a dinâmica da edição, tem as cores que são utilizadas, tem as imagens, né? E tudo isso gera um conjunto que vai trazer eficácia para a entrega daquela mensagem. Beleza? Então, o locutor é só mais um elemento, né? É, é, ouso dizer que o trabalho do redator que produziu esse texto, que escreveu esse texto, é bem mais importante do que o trabalho do locutor que apenas o interpretou, né? Então, interessante baixar a bolinha e entender que a locução é só mais um elemento dentro do universo audiovisual, né? Locutor não é artista, locutor faz leitura técnica. Olha a polêmica aí, arranjou inimigos por todo o Brasil. Comenta aí o que você acha disso que eu acabei de falar. Deste modo, ainda que a evidência seja forte, é preciso que sejam feitos outros estudos com recortes complementares a este, para que se possa afirmar se a locução isoladamente é capaz de gerar o alto índice de engajamento atencional percebido neste estudo, né? Tem que estudar mais para a gente ter clareza se a locução é esse elemento capaz de fazer com que a coisa caminhe para um resultado de sucesso, sem necessariamente precisar dos outros elementos. Beleza? Deixa eu parar de fazer o compartilhamento aí. E aí, o que você acha? O meu papo final com vocês em relação a esse assunto. Para mim, tudo muito esclarecedor. Foi muito interessante esse estudo relacionado à neurociência, às medições neurométricas, entender como o marketing pode se apropriar disso e estão se apropriando. O Billy Nascimento, que era o coordenador do curso e é o fundador da ForBrain, ele trouxe um case em aula muito interessante. Aí ele fala de Porto Seguro. Porto Seguro produz o comercial, coloca uma locução masculina e uma locução feminina, bota no laboratório para as pessoas assistirem, para que a ForBrain possa fazer a análise neurométrica. E aí, depois dessa análise, é que eles vão decidir qual comercial será levado ao ar. O comercial com voz feminina ou o comercial com voz masculina. E aí, Porto Seguro, a gente está pensando no segmento de seguros, beleza? Então, possivelmente, você pensou aí, voz masculina. Não, mas a medição indicou que a voz feminina era mais adequada. Até porque, desde sempre, desde que você nasceu, quem é que fala para você? Leva o casaquinho, leva o guarda-chuva, ó, cuidado com a sua saúde, vai ao médico, né? Não é a voz grave do seu pai, é a voz afetuosa e acolhedora da sua mãe, né? Então, quando a gente pensa em seguro, faça o seguro para você não ter problema se bater o carro, se pegar fogo na sua casa, né? Esse tom mais acolhedor funciona melhor, né? E aí a Porto Seguro leva ao ar a campanha utilizando a locução feminina. É isso, né? E dentro do nosso mercado tem uma série de lacunas. Outro dia eu estava falando com um produtor de uma grande produtora aqui em São Paulo. Aí eu digo assim, cara, seria muito legal se a gente marcasse um dia para você trocar uma ideia com os alunos aqui da escola onde eu dou aulas, que é o Senac São Paulo, você sabe disso.
Para a gente falar um pouquinho sobre o processo de produção e, principalmente, como você escolhe uma voz para as peças audiovisuais que vocês produzem aí. Quando é que você usa a locução masculina, quando é que você usa a feminina. Aí o produtor diz assim para mim: "Cara, nunca pensei sobre isso. Eu uso o que o cliente quer". Eu falei: "Como assim, cara?". Então percebe, existe essa lacuna, né. As agências mais especializadas, mais antenadas nas pesquisas e nas tendências, já sabem que é preciso observar as características dessa fala feminina, dessa fala masculina, para determinado perfil de público, né. E as agências que estão aí, que não estão se baseando nesse tipo de estudo, estão usando: "Ah, o cliente quer, então vamos". Daí não pode ser o cliente quer, então vamos, né. Você, profissional da comunicação, precisa explicar para o cliente por que aquela solução é melhor do que aquela que ele está propondo. Ele te contratou para isso. Beleza? Então temos algumas lacunas, alguns gaps dentro do nosso mercado. Enfim, deixe seu comentário, faz a sua contribuição. Esse vídeo acabou se estendendo, perdão por isso, mas é um tema que eu gosto muito e super recomendo o curso de Neurociência do Consumidor da ESPM ou os cursos de neurociência no geral, com recorte relacionado à comunicação. Para nós, comunicadores profissionais, pode trazer muito benefício, uma análise mais ampla, uma visão mais ampla sobre o nosso fazer profissional e como é que eu uso essa ferramenta, a voz humana, para me conectar melhor com o meu público. Beleza? É isso, jovem. Um beijo do gordo. Uou!